De missões, porque a mensagem hoje terá essa temática também. Deixa eu começar lendo algo para vocês. Um certo ministro havia pregado um sermão muito impressionante sobre o trabalho de ganhar almas. Depois disso, uma mulher aproximou-se dele e disse: "Eu sou uma viúva pobre, tenho filhos pequenos e tenho que trabalhar em minha máquina de costura desde muito cedo até muito tarde da noite. Que horas que eu tenho para ganhar almas?" O pastor olhou para ela amavelmente e disse: "Quem traz o leite para a senhora?" Ela respondeu: "O leiteiro." O pastor perguntou: "Quem lhe traz o pão?" Ela respondeu: "O padeiro." O pastor, sorrindo, olhou para ela e disse: "Irmã, que Deus a ajude." A mulher foi para casa e, como já era tarde, foi para a cama, mas não conseguiu dormir nem esquecer as palavras de seu pastor. E estava pensando em seu dever de ganhar almas. Na manhã seguinte, levantou-se mais cedo do que o habitual e não tirou a garrafa vazia. Quando o leiteiro chegou e não viu a garrafa, bateu na porta. A senhora abriu e, com uma voz temerosa, disse ao leiteiro: "Ouça-me um momento, por favor. Quero lhe fazer uma pergunta. Você já pensou em onde irá depois de morrer?" O leiteiro olhou para ela com certa ansiedade e disse: "Sabe, senhora, essa pergunta me incomoda há 2 anos." A senhora disse: "Entre e eu lhe direi algo sobre esse assunto." Naquele lugar e naquele momento, aquela dama, aquela senhora, levou seu leiteiro a Cristo e ele o aceitou como seu Salvador. No curto espaço de 1 ano, aquela senhora ajudou 26 pessoas a aceitarem o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pela salvação que nós temos em Ti, Cristo Jesus, que entendemos um dia que o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para pagar o preço dos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos como igreja, não somente individual, cada um na sua casa, mas como igreja possamos também falar do Teu amor, refletir aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Abençoa, Senhor, eu te peço essa igreja, que ela possa seguir o exemplo da igreja que nós iremos ver hoje, na mensagem desta noite. Ajuda-nos, Senhor, porque somos pecadores, somos falhos, mas que possamos colocar o nosso coração inteiramente à Tua disposição, Senhor. A nossa vida, os nossos bens e todas as nossas coisas. Que possamos colocar tudo nas Tuas mãos. Eu te louvo e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Convido que todos abram suas Bíblias em Atos, capítulo 11. Livro de Atos, capítulo 11. Versos 19 a 30. Atos 11, 19 a 30. Mesmo assentados, com reverência pela palavra de Deus. Atos 11, 19 a 30 diz o seguinte: "E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, aos gentios, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia.
o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com um propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. E abram agora no capítulo 13, versos de 1 a 5. Capítulo 13, versos de 1 a 5, apenas algumas páginas à frente. E na igreja, verso 1, que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. A mensagem de hoje ela vai falar sobre missões, a importância de missões, mas a importância de uma igreja missionária. Como uma igreja deve encarar missões, como uma igreja deve ver esse aspecto tão importante. Missões é algo que está no coração de Deus. É algo que nós precisamos sempre ter na nossa mente e no nosso coração. Deus quer que nós falemos dele, falemos da obra que Cristo fez na cruz. E isso é missões. Muitas vezes nós deixamos de fazer como deveríamos. E aí nós vamos olhar hoje para a igreja de Antioquia. Ela era uma igreja vibrante, era uma igreja que era fervorosa nessa questão de missões. Não somente nisso, mas na sua dedicação também. Ela ficava ali na segunda capital do cristianismo, a maior igreja missionária no Novo Testamento. Mas como nós devemos considerar a igreja em Antioquia? Nós devemos estudar o seu sucesso em missões e devemos pensar em implementar algumas das práticas que eles tinham. E como era essa igreja? Como ela agia? Como ela fazia as coisas? Quais eram as práticas da igreja de Antioquia? E quais eram as principais características da igreja de Antioquia? E o tema da mensagem de hoje: características de uma igreja missionária forte. Características de uma igreja missionária forte. E essa igreja de Antioquia, ela era uma igreja espiritual. Vamos ver como é que ela nasce. No verso 19, como a igreja de Antioquia nasceu. Lá no verso 19, e os que foram dispersos pela perseguição. Note, igrejas, normalmente elas passam por, antes de surgirem igrejas, tem algum missionário que vai chegar naquele campo e com muita luta, muita dificuldade, começa ali visitar seu vizinho, as pessoas ali, consegue um local onde ele vai, uma família que às vezes decide fazer um estudo bíblico. Temos um missionário que pode falar melhor até do que eu, porque eu não sou missionário, mas é assim que começa. Só que começa muitas vezes com dificuldade, com luta, com sofrimento, com suor e lágrimas. A igreja de Antioquia, como que ela surgiu? Pela perseguição. Quando Estevão foi morto, o que sucedeu por causa do quê? Por causa de Estevão. Estevão foi morto, a igreja começou a ser perseguida porque Deus queria fazer o quê? Deus queria simplesmente
que seus filhos sofressem? Não. Ele queria impulsioná-los a fazer alguma coisa, a seguir o propósito dele. Essa era a intenção de Deus. Então ele permitiu não só que Estevão fosse morto, como a igreja ali em Jerusalém fosse perseguida. Só que o medo muitas vezes nos trava. O medo que nós temos de determinadas coisas, inúmeras coisas, temos medo de tanta coisa, às vezes até de nos aproximar de alguém que a gente acha meio estranho, meio suspeito, ou às vezes aquela pessoa que vem bater na tua porta, que parece que não está batendo muito bem na cabeça. Já bateram na sua porta assim? Aqui já aconteceu. Teve um até que a gente achou que estava até meio possuído, podia até estar possuído, que estava muito estranho. Mas a gente não pode ter medo. Quando bater alguém na sua porta, não tenha medo de falar com ele. Não tenha medo. Porque eles tiveram medo e eles não falaram para ninguém, eles falavam só com os judeus. Porque eles estavam sendo perseguidos. O martírio de Estevão ainda era lembrado na cabeça deles, eles tinham medo. Lembre de Ananias, quando Deus manda Ananias encontrar Paulo, que ainda era Saulo, que ele falasse: Senhor, mas a gente ouviu tanta coisa dele, que todos estavam sendo perseguidos, levados, arrastados para Jerusalém. Não, vai que ele é alguém que eu vou usar, é alguém que eu quero usar. Você não sabe se aquela pessoa que às vezes bateu na sua porta, seja um TJ, seja quem for, às vezes vai se converter. Às vezes vai ser alguém que vai ser usado por Deus de uma forma que você nem imagina. Nós não podemos ter medo. Nós temos que enfrentar os nossos medos. O evangelismo ali era constante por parte até dos outros, porque ainda ali no verso 20, e havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gentios. Esses outros não tiveram medo. Possivelmente, por serem gentios, eles não eram possivelmente judeus, não tiveram medo e foram falar, e pregavam, e anunciavam. E eles eram tão... A igreja ela começou a ser tão usada por Deus, que ela começou até a ficar famosa. Eu não sei se eu já mencionei aqui, eu acho que eu já devo ter mencionado. Eu não encontrei nenhum livro que fale sobre eles, eu só conheço alguns artigos, só vi alguns artigos, mas ainda quero achar um livro que fale sobre os valdenses, assim, completo. E eu acho que eu já falei sobre os valdenses aqui. Valdense era um grupo de pessoas que viviam ali no interior, mais ou menos na região da França. Eram seguidores de Pedro Valdo, que era um homem convertido. E eles eram tão diferentes, eles eram tão... A vida deles era tão, assim, fiel a Deus em todos os princípios, que tudo que a gente sabe sobre eles hoje foram os seus perseguidores que falaram. Não foi pessoas que gostavam ou que sobreviveram, mas foram os seus perseguidores que falavam: olha, eles eram assim, eram honestos em todos os seus negócios, eram pessoas honradas. E essa igreja ela tinha essa fama. Lá no verso 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. A fama dessa igreja chegou lá, e não existia internet nessa época. Não existia WhatsApp, não existia Facebook, não existia nada que chegasse assim de uma forma tão rápida. Mas as pessoas que viam, as pessoas que viam essa igreja, como ela era, se impressionaram. E sabe quantos quilômetros ficava Antioquia de Jerusalém? Cerca de 500 quilômetros. Imagina isso. 500 quilômetros de distância, sem ter ou telefone ou qualquer outra forma de comunicação assim, tão rápida. Mas a fama deles chegou a tal ponto que eles enviaram até Barnabé. E Barnabé chegou para alimentar os novos convertidos, versos 23 ao verso 26. Deixa eu abrir agora aqui, porque esse eu não imprimi. Atos, no capítulo 11 ainda, versos 23 ao verso 26, o qual também, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração.
Barnabé, ele percebe como Deus operava naquela igreja. Ele não só ouviu, como ele foi enviado para ir ver aquela igreja. Como era uma igreja diferente, como ela era espiritual, como ela estava empenhada em servir a Deus. E aí ele chega fazendo o quê? Ensinando. Ele chega mostrando para eles algumas verdades que eles ainda precisavam aprender, mas ao mesmo tempo mostra na vida de Barnabé uma certa sensibilidade. Uma sensibilidade espiritual, porque ele vê tudo aquilo que está acontecendo e diz, não, olha como Deus tem operado, como Deus tem agido no meio dessa igreja. E aí eu pergunto, baseado no que eu falei até agora, que impacto estamos causando ao nosso redor? Qual é o impacto que as pessoas que vivem ao nosso redor estão tendo a nosso respeito? Como igreja, mas também individualmente, seus vizinhos. Como as pessoas nos veem. É importante isso. Essa igreja ela era espiritual em sua doutrina também, ela não fazia as coisas de qualquer jeito. Ali ainda no verso 24 a 26, a liderança foi dirigida pelo Espírito Santo. Porque, aí voltando ali no verso 24 a 26, eu li a primeira parte e vou continuar agora aqui. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados discípulos. Barnabé viu a necessidade da igreja e ele viu que havia necessidade do quê? Eu preciso de ajuda de alguém. Eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu preciso de alguém para ensinar esse povo, porque a igreja está crescendo, a igreja está desenvolvendo. Eu preciso de alguém para ajudar a trabalhar. Então ele vai lá buscar Paulo. 158, mais ou menos 150 quilômetros de distância de Antioquia, ficava Tarso. E ele vai lá, por causa dessa sensibilidade espiritual, busca Saulo. E aí os dois começam a ensinar a igreja. E assim como ele, Barnabé, nós precisamos estar atentos às necessidades da igreja. Ele viu que a igreja precisava de ensino e precisava de alguém para ajudá-lo a ensinar. Nós precisamos ver qual é a necessidade da nossa igreja. Assim como a igreja ali em Antioquia. Nós precisamos ver do que a nossa igreja está precisando. O que precisa ser feito para que ela comece a desenvolver, para que ela comece a crescer. O que falta para nós. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer. Nós precisamos estar atentos a isso. Essa igreja, ela ficou famosa por sua espiritualidade. Ela era espiritual em sua doutrina, mas ela era espiritual na vida das pessoas. As reuniões dessa igreja estavam repletas de pessoas aprendendo. Ali no verso 26 a gente leu, muita gente estava sendo ensinada. E ela era tão vibrante. Ela era tão diferente que as pessoas ao redor começaram a chamar eles de quê? Cristãos. O que significa? Pequenos cristos. Pequenos cristos. Mas sim, discípulos. Eles viam Cristo realmente. As pessoas viam. Em parte, eles viam não só como algo bom, porque era pejorativo, esse termo aqui, naquela época, era um pouco pejorativo também. Algumas das pessoas os chamavam de cristãos, mas não só para louvar a atitude deles, mas são tudo bobo porque vivem assim, fazendo as coisas desse jeito. Era algo que não era, assim, algo muito... a intenção deles não era louvar as pessoas. Tinha esse tipo de intenção também. E aqui eu quero chamar a atenção a outro ponto. Não importa o que as pessoas pensem a seu respeito, mantenha seu testemunho. Não importa que as pessoas às vezes vão achar você estranho, ou quadrado, fundamentalista, ele é muito tradicional, ela, olha o jeito que ela se veste, isso tá certo. Não importa. As pessoas precisam ver essa diferença em nós.
em como nós agimos, em como nós fazemos as nossas coisas, e não importa que as pessoas pensem ou falem a respeito de nós, desde que a gente esteja fazendo o que é certo. E eles eram diferentes. E nós temos tido tal impacto na vida das pessoas que nos cercam. Elas sentem e veem em nossas vidas algo assim, não, peraí, tem alguma coisa diferente ali. Eu preciso ver o que tem de diferente. Não é normal. Não é normal. Esse tipo de pessoa que não briga, que não vai buscar seus próprios interesses, que não reclama aí fora. O que eles têm? Que eles não são tão tranquilos? As pessoas precisam ver isso na nossa vida. Ela foi uma igreja espiritual, mas segundo, ela foi uma igreja ministrante, ou seja, que servia. Capítulo 13, versos 1 e 2. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ela era uma igreja que tinha pessoas capacitadas, pessoas que podiam fazer e servir a Deus. Como a gente vê esses que são mencionados aqui. Esses líderes, eles serviam ao Senhor. A gente acabou de ler no verso 2, eles ensinavam a palavra de Deus. Eles promoviam o crescimento dos novos convertidos. Não é nossa prática, não é do nosso costume aqui, mais é dos pentecostais, mas eu não vejo problema se alguém quer jejuar ou não. Mas eles aqui jejuavam, porque era uma prática inclusive dos judeus, era o costume da cultura deles jejuar. Mas eles oravam muito. Era uma igreja que dependia de Deus. E esses líderes, mais ainda. Nós temos colocado a nossa dependência unicamente em Deus, ou em nós mesmos, ou no nosso conhecimento, ou naquilo que a gente acha, ou na palavra de Deus. Nós precisamos depender de Deus, para tudo, não para algumas coisas. E eles dependiam. Seus corações estavam sensíveis à direção do Senhor. Tanto é que eles ouviram, eles entenderam quando o Espírito Santo falou: separai-me a Barnabé e a Saulo. Deus chamou alguns ali do meio para servir de uma forma diferente. Se você se colocar à disposição, será que às vezes Deus não pode estar chamando você para alguma coisa? Para algo diferente? Para uma tarefa diferente que talvez eu não possa executar. Deus me chamou para ser pastor aqui, para ajudar o pastor Bill. Mas às vezes um de vocês pode ser chamado para outra tarefa diferente. Mas precisa estar vivendo na dependência de Deus. Precisa estar ali à disposição. Qualquer um pode ser chamado. Qualquer um. Basta se colocar à disposição e principalmente ter uma comunhão plena com o Senhor. E terceiro, ela foi uma igreja missionária. Ali ainda nos versos 2 ao verso 5, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo. E eles não somente jejuaram e oraram, mas eles, pondo as mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e chegaram a Salamina e anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Ela foi uma igreja missionária com um grande trabalho missionário. A igreja obedeceu à escolha que Deus fez de Barnabé e Saulo. Às vezes Deus quer que a gente faça determinada coisa, que a gente tome determinada decisão, mas por falta de comunhão, por falta de intimidade com Deus, a gente não entende, não escuta. Às vezes Deus quer que tomemos determinada atitude, assim como foi ali com eles. A igreja jejuou
e orou por eles. Ou seja, ela dedicou tempo a isso. A igreja impôs as mãos sobre eles e os enviou. Ela seguiu, inclusive, um passo a passo. Primeiramente, ela ouviu a voz de Deus, jejuou e orou, confirmou isso, impôs as mãos e enviou. Não perdeu tempo. Nós precisamos ter mais agilidade. Precisamos ter foco. Assim como eles tiveram foco. Às vezes é difícil uma igreja enviar. Porque é mais fácil nos reunirmos aqui do que enviar alguém. Às vezes, nós somos uma igreja muito pequena, então no nosso caso talvez não se aplique tanto, mas às vezes a igreja tem medo de perder pessoas que são úteis. Mas nós temos uma situação, por exemplo, a Mariana vai casar e está indo para Brasília. Nós não sabemos como Deus vai usar a Mariana lá. Nós não sabemos o que Deus vai fazer na vida dela lá com o seu futuro esposo. E nós não queríamos perder a Mariana aqui. Mas Deus a está levando. Da mesma forma que Ele está levando ela para lá, para fazer a obra dele lá, não somente porque vai casar, mas porque Ele tem um propósito, como tem um propósito na vida de cada um aqui, nós temos até que orar para que Deus traga pessoas para cá também, para servir aqui, para ajudar-nos aqui também. Como Deus tem trazido pessoas, como Deus tem trazido, como Miranda, e outras pessoas que vêm, que têm vindo. Não podemos ter medo de perder pessoas, porque nós não sabemos qual é o propósito de Deus na vida dessas pessoas. Mas nós precisamos sim jejuar ou orar principalmente, cada um. Senhor, traga pessoas para a nossa igreja, para que ela possa crescer, para que ela possa desenvolver em outras áreas, para que ela possa ser mais atuante aqui no bairro, ou até mesmo depois no bairro onde ela foi construída definitivamente. Enviar é um ato de fé e resulta em bênçãos. Muitos pensam que o problema para enviar alguém é dinheiro, não é verdade? Sempre fala... Quando se trata de ajudar missionários ou de fazer qualquer outra coisa, a gente para no problema financeiro, não é verdade? Mas as finanças, está apertado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versos 36 a 38, diz o seguinte: E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. E então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais recursos financeiros. É isso que está escrito na sua Bíblia? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. É por isso que nós temos que rogar. Senhor, manda mais pessoas para cá. Precisamos encher, colocar pessoas aqui nessas cadeiras, nesses bancos. Precisamos ter problema de espaço aqui, Senhor. Até para que a gente manda até outras famílias que já são convertidas. Quer dizer, a gente vê tanto isso acontecer. Eu fui um fruto disso, indo para Brasília já com o meu antigo núcleo familiar, até que nos estabelecemos numa igreja. Manda, Senhor, manda pessoas, manda famílias já de salvos que venham aqui para ajudar, para empolgar, para agregar, para somar. Manda mais, Senhor. Manda ceifeiros. Estamos precisando aqui de mais ceifeiros. Esse é o problema. Falta ceifeiros. Para concluir, cada igreja deveria ser um centro missionário. Cada igreja deveria ser um centro missionário. Temos nós a disposição de sermos uma igreja missionária? Nós temos essa disposição? E para encerrar, eu quero contar uma ilustração de um casal de missionários que eles foram ser missionários
em Papua Nova Guiné. Não é os mesmos que eu já falei no passado, são outros. Esse é outro casal. E eles foram para Papua Nova Guiné e se estabeleceram. E ele tinha um bom poder aquisitivo. Então esse missionário, ele construiu um armazém perto da selva ali, e construiu, e a esposa dele também, eles sabiam alguns procedimentos médicos, então eles ajudavam também as pessoas, tanto fornecendo produtos do armazém para atrair os índios. E eles conseguiram atrair as pessoas vieram ali, começaram a construir casas perto deles. E aí, essa era a vida deles, pregando, ensinando, e auxiliando eles e fornecendo produtos de armazém e também cuidando da saúde deles. Aí, certa vez, eles ficaram com vontade de comer abacaxi. E aí, o que eles pensaram? Bom, eles viajaram e quando voltaram, trouxeram mudas de abacaxi. E quando eles trouxeram, contrataram um dos aborígenes lá, eles plantaram lá as mudas de abacaxi, várias mudas de abacaxi para eles. Só que demorou mais ou menos 3 anos para o abacaxi nascer. Eu estava conversando com o pastor Bill, disse que leva uns 5 anos para o abacate nascer. Lá demorou uns 3 anos para os abacaxis nascerem. Depois de 3 anos, começou a aparecer os abacaxis. E quando o abacaxi estava quase no ponto para eles colherem, o que aconteceu? Os aborígenes roubaram os abacaxis. Quando eles foram ver, tinham roubado todos os abacaxis. E ele ficou bravo. Aí ele comentou com a esposa. Mas esperaram de novo, nascer de novo. Aí nasceu mais abacaxi. Quando estava perto de o abacaxi amadurecer, o que eles fizeram? O que aconteceu? Os aborígenes roubaram de novo os abacaxis. Aí ele ficou bravo. Aí ele disse, olha, se vocês não pararem de roubar os meus abacaxis, eu não vou mais cuidar de vocês. Ele disse, agora pronto, não vou mais roubar o abacaxi. Nasceu o abacaxi, o que aconteceu? Roubaram o abacaxi de novo. Todos os abacaxis. Aí eles ficaram bravos. Aí fecharam, a primeira coisa que eles fecharam foi a clínica que eles cuidavam. E aí as índias levaram as crianças delas com febre, com problemas, e aí eles disseram, não vamos mais cuidar, porque vocês estão roubando os nossos abacaxis. E brigou, mas não fui eu que roubei, não quero saber, não vou mais cuidar. E aí ele brigou um monte com elas e não teve jeito. Aí ele achou, pelo menos agora acho que eles vão parar, porque eles vão querer voltar, que a gente cuide deles de novo. Nasceu mais abacaxi. O que aconteceu? Roubaram os abacaxi de novo deles. Aí eles ficaram loucos da vida. Aí ele ficou bravo, brigou, foi e fechou o armazém. Não vou mais fornecer nada. Aí os índios olharam para ele assim, que já tinham vários se mudado ali para a cidade por causa das benfeitorias que eles estavam fazendo. Aí os índios falaram, olha, o senhor não vai mais vender nada para nós? Não, porque vocês estão roubando meus abacaxis. E brigou com eles. Então não adianta a gente ficar aqui. Voltaram todo mundo para a selva. Não ficou um índio. Só ficou ele e a esposa com os 2 negócios deles lá. Ele virou para a esposa e disse, olha, eu estou dando mais valor para os abacaxis do que para essas pessoas. Quer saber? Senhor, esses abacaxis são teus. Estou dando para o Senhor, estou doando toda a plantação de abacaxi é sua. Não quero mais. E deixou. E aí os índios perceberam que ele não estava indo mais lá na plantação dele de abacaxi. E começaram a voltar para falar com ele e perguntar. Esqueci o termo que eles tinham para estrangeiro, mas chamavam ele o estrangeiro. Estrangeiro, o senhor não está indo mais lá na sua plantação? Não é mais minha. Não é sua? Não é minha. É de quem? É de Deus agora. Como assim é de Deus? É de Deus, eu dei para Deus.
A plantação inteira. E aí, eles estranharam, mas chegaram e falaram: olha, o estrangeiro deu tudo para Deus. Não vão mais pegar não esses abacaxi. E eles pararam de pegar o abacaxi e o abacaxi amadureceu. Começou a amadurecer de ficar caindo já, de maduro. E eles voltaram para falar com ele: o estrangeiro, o senhor não quer mesmo os abacaxis? Não, eu já falei, é de Deus. O senhor se converteu a Deus? E aí ele pensou na cabeça dele: como assim? Eu já sou convertido há mais de 20 anos. Mas ele perguntou: por que você está falando isso? Ele não falou para ele que era convertido há mais de 20 anos. Por que você está falando isso? Ele disse: não, porque o senhor não briga mais com a gente. O senhor está diferente. Nem quer mais os abacaxis. Vai estragar tudo. E aí ele entendeu. Todos aqueles anos que ele pregou o evangelho para eles, a atitude dele não era condizente com o que ele pregava. E aí eles pararam, eles viram uma mudança real. Resultado: em pouco tempo, a tribo voltou e se converteram por causa da mudança. Esse é o impacto que nós como igreja temos que causar nas pessoas. Às vezes estamos dando muito valor para o abacaxi. Joga o abacaxi fora. Ou dê para Deus, né? Senhor, é teu o abacaxi. Agora é só com o Senhor. Essa deve ser a nossa atitude. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo testemunho que eu pude descobrir desse casal de missionários, mas também eu sei que tem tantos outros que doaram suas vidas. Que possamos doar as nossas vidas, que possamos abdicar dos nossos próprios direitos e que possamos colocar tudo nas tuas mãos, confiando que o Senhor há de abençoar o trabalho missionário dessa igreja, que possamos ver os frutos ainda, Senhor, se possível for nesse ano, Senhor, possamos ver almas se convertendo e chegando e crescendo aqui conosco, que possamos ver também outras famílias vindo de fora e o Senhor fazendo essa igreja crescer e prosperar para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-nos, Pai, a entregar os nossos abacaxis nas tuas mãos. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmão Clodovão?